Como vai você? Tudo bem? Com certeza que está tudo bem com você, então vou pedir para você se inscrever, compartilhe, comente, deixe um like e também nos ajude com qualquer valor que seja através da nossa chave Pix, Adriano, joão2013@palavra.com, que a gente precisa muito da sua ajuda para manter esse vídeo canal em pé. A situação no Oriente Médio cada vez está aumentando a tensão, a guerra aumenta, os Estados Unidos está pensando em entrar de vez no conflito. E acontece o primeiro-ministro Netanyahu e o seu ministro da Defesa disseram que não pode o líder do Irã, Khamenei, continuar vivo. A reportagem que eu peguei é da Jovem Pan, então eu peço para você preste muita atenção, que é muito importante essa situação que acontece lá no Oriente Médio. Bem, eu espero que o Israel combata mesmo o terrorismo do Irã, os grupos terroristas como Hamas, Houthis, etc., sejam exterminados, senão ou a própria vivência do Israel termine. Você sabe que eles não querem que exista mais o Estado Democrático de Israel, então eles fazem de tudo para destruí-lo. Acompanhe aqui a reportagem para você entender o que acontece lá. Bora lá. O ministro da Defesa israelense, Israel Katz, pediu a morte do Ayatollah Ali Khamenei. Quem tem os detalhes pra gente é o Fabrício Naes, que está aqui nos estúdios do Jornal da Manhã. Fabrício. É a primeira vez que a gente ouve isso de algum ministro de Israel, Paula. O ministro da Defesa israelense, Israel Katz, esteve agora pela manhã no hospital lá em Beersheba, que foi atingido por mísseis iranianos, e afirmou o seguinte junto à imprensa: um homem como Khamenei sempre buscou destruir Israel através dos seus agentes. Esse homem que está disposto a nos atacar não pode permanecer vivo. A questão sobre parar esse homem, eliminá-lo, é parte da nossa campanha e agora entendemos a participação dele, porque antes ele falava sobre a destruição de Israel. É a primeira vez que um ministro israelense fala abertamente sobre isso. A gente comentava que até ontem o ministro das Relações Exteriores, Gideon Saar, afirmava que uma possível troca de regime no Irã não era um objetivo ativo do Estado de Israel, mas que poderia ser um resultado dessa guerra depois que Israel cumprisse com seus 3 principais objetivos que ele mencionou naquela ocasião. Mas, de fato, a troca do regime não era um objetivo israelense e muito menos a morte de Ali Khamenei. A gente lembra que um plano envolvendo a morte de Khamenei chegou a ser vetado por Donald Trump, segundo funcionários da Casa Branca informaram à imprensa americana. Isso indica que Israel já ventilou essa possibilidade internamente, mas nunca havia exposto isso para o lado de fora da porta do Knesset. O que nos leva a entender aqui o seguinte, alguns pontos para a gente destacar. Primeiro, Israel Katz fala em nome do governo israelense? Bom, ele é o ministro da Defesa. De certa forma, ele auxilia diretamente, ou ele é um dos principais responsáveis pela condução dessa operação de Israel contra o Irã. Mas ele faz parte daquela linha mais radical do governo. Não à toa que na semana passada ele foi um dos 2 ministros sancionados por países europeus, pelo Canadá e também pela Austrália e Nova Zelândia, por comentários considerados como incitação à violência contra palestinos. Agora ele fala sobre a morte de Ali Khamenei na imprensa israelense, ou seja, a ver até onde que a gente pode considerar isso como uma possibilidade. Quem já se posicionou sobre isso hoje pela manhã foi Vladimir Putin. Ele foi questionado lá no Kremlin sobre um possível assassinato de Ali Khamenei por um repórter da AFP, agência France Presse. E aí o repórter pergunta o seguinte: se amanhã Israel, com ou sem a ajuda dos Estados Unidos, simplesmente matar Khamenei, qual será a sua reação e a reação da Rússia? Putin responde: eu espero que essa seja a melhor forma de responder a sua pergunta. Eu nem quero discutir essa possibilidade. Eu simplesmente não quero. E aí o repórter
replica. Mas Trump e Netanyahu estão abertamente discutindo isso. E Putin fala, eu nem quero conversar sobre isso. Ou seja, para Putin, pelo menos da boca para fora, ele descarta completamente uma possibilidade de assassinato de Ali Khamenei. A gente ventilava a possibilidade de que Trump quer manter Khamenei vivo por entender que ele é o responsável por evitar que o Irã utilize armas nucleares, pelo fato dele ser o líder religioso do Irã, e aí, por conta da religião, proibir o uso de armas nucleares por lá. O Naitsky, e aí a gente lembra que o Trump chegou a dizer nessa semana, sabemos onde o Khamenei está, onde ele está escondido, mas por enquanto ele está em segurança. Se sabemos, quando o Trump diz isso, certamente ele deve compartilhar isso com Israel. Talvez a inteligência de Israel também saiba onde o Khamenei está escondido. Ou seja, com perdão do trocadilho, literalmente o Khamenei tem que botar as barbas de molho porque pode estar na onça de mira. Exatamente, com certeza, Nonato. Ontem a gente trouxe aqui no Jornal da Manhã, por exemplo, um discurso televisionado de Khamenei que não foi exatamente de Khamenei, foi uma mensagem dele lida por um porta-voz lá na TV iraniana. Isso mostra que é um momento de tensão para o Ayatollah, que ele busca estar ali num momento mais resguardado, se protegendo. A gente lembra, claro, né, de como foi a caça americana a Saddam Hussein lá no Iraque. Foi algo muito forte, até que eles encontrassem Saddam Hussein escondido praticamente debaixo da terra, né? Foi assim que o líder iraquiano fez naquela ocasião para evitar ser capturado e morto, como ele acabou sendo morto de fato por enforcamento em 2005. Agora, no caso de Khamenei, isso pode se tornar uma realidade. Os Estados Unidos certamente têm informações da inteligência alegando esse posicionamento de Khamenei, onde que ele estaria no território iraniano. Muito possivelmente num momento mais escondido, porque ele sabe que é um alvo do governo de Israel, que alega que ele é o grande responsável pelo regime iraniano, o grande responsável por esse plano iraniano de destruir Israel. Ele já fez várias declarações nesse sentido, é verdade. Então é um momento de bastante tensão para ele, que acredita ser um alvo muito ativo nessa disputa. Quero chamar o professor aqui com a gente, Vinícius de Freitas, para continuar esse assunto. Professor, eu queria que você falasse um pouco do papel real do Ayatollah Khamenei nessa estratégia em relação à guerra. Não há dúvida que depois do fim do regime do Shah Reza Pahlavi, e com o retorno de Khomeini, houve aí uma questão de mudança enorme dentro da estrutura estatal do Irã na ocasião, em que você teve os líderes religiosos assumindo um papel cada vez mais relevante, porque o Shah Reza Pahlavi, em razão da influência dos Estados Unidos e também por interferência dos Estados Unidos e do Reino Unido, estavam, de alguma forma, se ocidentalizando demais. Isso gerou na própria população uma reação que levou justamente a essa busca de uma intensificação da questão religiosa. Então, ele é o líder, ele assumiu depois do Khomeini a função de ser ali o líder espiritual da nação e, principalmente, um líder espiritual que tem um poder de supervisão muito semelhante àquilo que você tem um rei, né, efetivamente, e que tem aí a função de coordenar os poderes, e você tem ali uma estrutura estatal, você tem presidente, você tem eleição para deputados, tudo isso, mas a autoridade suprema do país reside nas mãos dele. O grande problema desta frase, tanto do governo de Israel como também do Donald Trump, é que nós voltamos aí a uma questão de faroeste no passado, em que você decide simplesmente ficar matando os líderes são governamentais de vários países. Isso é extremamente prejudicial até a própria questão da ordem internacional, justamente em razão da espionagem que é feita e daquilo que está sendo feito por estes países. É sempre importante nos recordarmos do grande problema que o Barack Obama enfrentou quando veio a público, por exemplo, que o governo dos Estados Unidos estava espionando líderes governamentais, inclusive aliados, como a Angela Merkel. E esse tipo de situação gera aí uma instabilidade global, principalmente gera uma desconfiança muito grande com relação aos Estados Unidos e também ao próprio Estado de Israel, e esse é um grande problema, né? Então, o Khamenei se encaixa dentro deste perfil, mas obviamente que se entende que ele pode, a eliminação dele pode gerar muito mais problemas do que resultados. Bom,
Na minha humilde opinião, esse comentário está completamente errado. Caso os Estados Unidos ou Israel eliminem o Khamenei, vai ser uma ótima situação, porque ceifando a vida dele ou prendendo, o Irã vai ficar livre do ditador e homem autoritário, empreendedor, enfim. Então, vai ser uma excelente notícia, porque aí a população terá sua voz, terá a oportunidade de escolher o seu presidente, efetivamente, o Congresso Nacional, Judiciário, enfim. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias ou meses. Tá joia? Eu vou indo, apenas quero que você se inscreva aqui no canal, ponha a notificação ativada para não perder os próximos vídeos, compartilhe, comente, deixe um like e também nos ajude com qualquer valor que seja através da nossa chave Pix, estará na descrição do vídeo. adriano2013@com. Até por em breve. Tchau, tchau. Fui.